Logo que eu cheguei, uma irmãzinha olhou para mim e disse: meu Deus, Yasser Arafat ressuscitou e ainda veio com lenço. Eu falei: não, nem parece tanto. Para ela ver que não parece. Mas ela disse: não, agora é, né? É só o frio. Essa água pode tomar? Não, porque eu sempre pergunto agora. Outro dia eu fui pregar na 8ª Presbiteriana lá de Belo Horizonte, na igreja do pastor Jeremias. Vocês conhecem? O Jeré. Então, e eu vi que tinha uma jarra de água generosa para o pregador. Falei: essa igreja é generosa com os pregadores. Pensei. E eu, no meio do sermão, me deu muita sede. Eu virei e foi a jarra toda, quase toda. E quando acabou o culto, o pastor Jeremias veio, acabou o sermão, o pastor Jeremias veio para frente e disse: meus irmãos, nós vamos adiar o batismo para o domingo que vem, porque o pastor Nassif tomou o batistério todo. Por isso eu perguntei se essa é própria. Não é. Não conte isso a Jeré. Eu falei lá, ele não estava no dia. Não, ele estava sim. Ele que falou aquilo. Então, gostoso estar aqui, viu? Apesar do frio. Lucas 15, um trecho da Bíblia Sagrada tão conhecido de quase todos nós, de todos nós. A história daqueles 3 perdidos, ou melhor, 4 perdidos. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas fala de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e 2 meninos perdidos. O que saiu de casa e o que estava dentro. Interessante que a ovelha se perdeu e não tinha noção de que estava perdida e não sabia voltar para casa. Precisou o pastor correr atrás. A moeda estava perdida, não tinha noção de que estava perdida, precisou a dona da moeda correr atrás. O menino que se afastou de casa tinha noção de que estava perdido, por isso o pai ficou em casa esperando que ele voltasse. Mas os 3, quando são recuperados, tem uma festa para cada um deles. E eu queria ler com você a história tão chamada de a parábola do filho pródigo. Vamos ler a partir do versículo 11. Jesus continuou, porque ele estava contando a história da ovelha e da moedinha, então agora ele continua. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. De lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, eu gosto dessa expressão, gordo, e matem-no. Meu médico não gosta, só eu que gosto. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança. Não eram batistas. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho
gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai, com a maior paciência, saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi achado. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, como o Senhor é bonito, como Deus é bom. Pedimos agora que o Senhor nos ajude a entender essa história que Jesus contou, para ensinar para a gente como o Pai age e reage conosco. Nos abençoe e ajuda-nos a entender a Bíblia Sagrada hoje, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aquele número que está diminuindo, que significa que está acabando o meu tempo, tem como quebrar o relógio? Não. Eu só venho aqui uma vez por ano e tem 20 minutos. Tá bom, ninguém suporta mais, eu sei. Então, essa história é muito linda. E é uma história contada por Jesus a respeito do pai. Antigamente se chamava a história do filho pródigo, agora se chama a história do filho perdido. O que significa pródigo? Pródigo significa esbanjador irresponsável. Isso que significa pródigo. Então, para mim, o melhor título dessa história é a história do Deus pródigo. Porque Jesus está ensinando para nós que Deus gasta de maneira irresponsável o amor dele para com a gente. Essa é a história. Não é a história de um menino que sai de casa, nem a história de um menino legalista que fica dentro de casa, mas é a história de um Deus que nos ama e que está sempre pronto para nos receber com abraço e festa de volta ao convívio e à comunhão do amor que Ele tem sempre para a gente. E por que Ele gasta de maneira irresponsável o amor dele? Porque nunca acaba. Quanto mais Deus ama, mais Ele tem para amar. Por isso Ele não precisa se preocupar em quanto amor Ele está gastando. Nessa história tem algumas lições bem gostosas que eu queria tentar compartilhar com você nos próximos 19 minutos. São 122 lições que nós vamos fazer agora. Tá bom, Thalita? Se não é o Pascoal, é você, Thalita? Tá doido? Então, nessa história tem lindas coisas gostosas que Jesus ensina a respeito do Pai. E é gostoso aprendermos de Jesus o que Jesus entende a respeito do Pai, porque isso tira as nossas dúvidas a respeito do Pai e as nossas ideias, quem sabe, erradas a respeito de como o Pai age conosco. A primeira lição importante que eu vejo aqui é que esse menino pede para ir embora com a parte da herança dele e vai embora e fica longe. E ele vai por onde ele quer, ele vai onde ele deseja ir, ele segue o nariz dele, ele vai pelo cheiro, ele vai por aí, e vai gastando tudo que ele tinha. E ele vai gastando, e ele vai gastando, e ele vai gastando até que acaba. Sabe qual é a lição? Deus dá muitas bênçãos para a gente. Deus dá capacitações para a gente, Deus dá talentos para a gente, Deus nos abençoa de muitas maneiras, até quem sabe nos enriquece. Mas sempre que nos afastamos de Deus, toda a bênção que Ele nos dá, Ele não precisa tomar de volta, porque nós mesmos as gastaremos todas. E quando estamos longe da comunhão do Pai, as coisas terminam, elas acabam, as bênçãos terminam. Todavia, se estamos com o Pai, as bênçãos não terminam.
Elas se renovam, elas se multiplicam. Lembra aquela história dos discípulos que estão lá com Jesus e Jesus pregando? Não tinha esse reloginho lá para Jesus, mas tinha lá um grupo de diáconos falando: Jesus, se toca, o povo está com fome, manda embora. E aí Jesus falou: não, vocês aí dão de comer para eles. Lembra aquela história? E alguém traz lá um sanduba, lá um lanche, não sei como é que fala, os peixinhos e os pãezinhos, e traz para Jesus, e Jesus reparte nos cestinhos. Porque assim, às vezes a gente não tem o que dar, mas onde botar, arruma. E aí arrumaram o cestinho, e os discípulos foram lá distribuindo pão e peixe. E quanto mais distribuíam, mais pesado fica o cesto. Porque quando Deus age assim, quanto mais Ele dá e você usa, mais tem para ser usado. Porque em comunhão com Ele as bênçãos se multiplicam, se renovam. Quero ficar pertinho dele. Agora, quando eu estou longe, as coisas acabam. E o pior não é só que acabam. Se você prestar atenção na nossa história, diz aqui que esse menino gastou tudo. E quando ele acabou de gastar o último centavo, entrou uma crise no lugar. Uma crise econômica na região. A Bíblia não me garante, não me autoriza a dizer, mas me parece. A impressão que eu tenho é que quando eu estou afastado de Deus, e as bênçãos que Ele me deu terminam, em vez de ser eu um instrumento de bênção nesse lugar, eu passo a ser um instrumento de desgraça nesse lugar. É interessante, é sintomático o fato de que quando termina o último centavo desse menino, se instala uma crise econômica na região onde ele está vivendo. Quem está afastado de Deus vai viver na miséria espiritual e quem sabe na miséria financeira, e ainda quem sabe atrairá essa miséria àqueles que estão à sua volta. Como anda a sua vida? Não está dando nada certo. Tudo que você faz mela, estraga, apodrece, enferruja. Quem sabe não é porque você está longe da presença, da comunhão do seu Pai. Segunda lição. Deus frequentemente fica no lugar onde você o abandonou. Deus frequentemente fica no lugar onde você o deixou. Esse menino sai de casa, não é como ovelha. Aquela ovelha não tinha noção de que estava perdida. O pastor foi atrás. Esse menino sabia. O pai não foi atrás. O pai ficou em casa, largado no lugar onde foi deixado. Talvez a sua vida não esteja dando certo. Talvez as coisas estejam muito complicadas para você. Talvez tudo que você põe a mão estraga. Talvez toda escassez de alegria no seu coração. Talvez toda a paixão que já se esvaiu da sua vida. Talvez toda a esperança que você já perdeu. Talvez todo o dinheiro que você já perdeu. Tem a ver com o fato de que você abandonou o Senhor em alguma esquina do chão da tua existência, lá atrás. Para pensar, onde é que você o largou? Volta lá, ele está lá ainda. Terceira lição dessa história é que esse menino tem uma ideia errada de como é que Deus perdoa. Ele diz assim: vou voltar para lá e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra você, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me considera só um dos teus escravos. Por quê? Porque tem uma lição no meio dessa daí também, que esse menino, por causa da crise, e é um judeu, e judeu não gosta muito de lidar com porco. Todo judeu torce para o Atlético Paranaense, eu acho, deve ser isso, não sei. E olha a humilhação, esse menino vai cuidar de porco, mas não tem grana para comprar lanche. Aí ele pede comida emprestado dos companheiros de chiqueiro.
Os companheiros de chiqueiro são egoístas. Graças a Deus que eles são egoístas. E não divide o lanche com o menino. Então ele pensa, acho que eu vou comer a lavagem. Para quem não gosta de porco, comer a comida do porco é complicado. É muita humilhação. E aí esse menino pensa, um escravo do meu pai come melhor e vive com mais dignidade do que eu aqui sendo filho. E por que eu disse graças a Deus os companheiros do chiqueiro não repartiram a comida? Porque se tivesse repartido, esse menino teria ficado no chiqueiro. Se você está numa pindaíba, numa situação complicada, e está todo mundo virando as costas para você, graças a Deus, é Deus fazendo isso para ver se tua ficha cai. Escolhe, quer continuar vivendo e tendo comunhão com os do chiqueiro, ou quer voltar para a casa do pai? Escolha sua, sempre é uma escolha sua. E esse menino vai voltar, mas com a ideia errada de como Deus pode agir. E ele pensa, eu vou lá e falo assim, pequei, não sou mais digno de ser chamado teu filho, perdi essa dignidade, perdi a oportunidade, eu sei que eu não posso mais ser teu filho, mas me deixa ser teu escravo. Está errado. Está errado. Às vezes nós pensamos assim, eu vou lá e falo para o meu pai, pai, olha, se eu pegar meu pai assim num dia legal, de bom humor, que ele está bem, eu falo, olha pai, eu sei que eu não posso mais ser seu filho, mas dá para ser seu escravo. O que esse menino está dizendo? Eu sei que não tem jeito de você me perdoar mais por causa do que eu fiz, que foi muito e muito feio. Ele crê que o pai não pode perdoá-lo, mas ele pede uma chance para viver na periferia da casa, junto com os escravos. Aí ele pensa assim, quem sabe eu chego lá, meu pai está de bom humor, e ele vai dizer assim, voltou? Quer morar aqui? Não, vai morar lá com os escravos, e também não vai pegar a cama deles não, dorme onde puder. Ele pensa isso, mas o pai não é assim. O Senhor Jesus está contando essa história para nós. Tem gente que, afastado do Senhor, quer voltar, e volta com a motivação errada, ou com o critério de relacionamento errado. Ele pensa assim, se eu voltar e meu pai dar uma perdoadinha de longe, eu vou servir a Deus como missionário no Afeganistão para o resto de minha vida, porque Deus me perdoou. Está errado. Eu vou me tornar um escravo de meu pai. Eu vou dizer para ele assim, pai, eu sei que eu não sou mais teu filho, mas eu quero te dizer uma coisa, eu estou pegando todos os meus sonhos e jogando no lixo. De hoje em diante não interessa mais a minha vida, interessa só o que você quer fazer de mim. Pode fazer de mim gato e sapato, pode fazer o que você quiser comigo. Está errado. Ninguém pode servir a Deus por culpa. Ninguém pode servir a Deus por medo. A gente pode servir a Deus porque nós estamos apaixonados por Ele, sabemos que Ele está apaixonado por nós, e o nosso serviço é resultado do meu amor intenso e da minha paixão avassaladora por Ele. Aí eu posso servir. E é o que o Senhor Jesus está ensinando para a gente. Ele diz, olha, esse menino chega em casa e o pai o vê de longe. Quando o pai o vê de longe, eu acredito que o menino também vê o pai de longe. A Bíblia não fala isso. Não precisa acreditar no que eu vou te dizer, mas eu só penso que é assim. Imagino que esse menino hesita no próximo passo, dá uma olhada, e o pai olha de lá e vem correndo. O menino que pensa, eu vou pedir para ser escravo porque já não sou digno de ser filho, o que será que passa na cabeça dele enquanto aquele homem vem correndo na sua direção, gritando? O pai o encontra sujo por causa da viagem, suado e com cheiro de porco. Eu vou te dizer uma coisa: o lugar que você frequenta, as pessoas com as quais você se relaciona, delas você arranca o cheiro.
E esse menino chegou cheirando porco. Mas o pai o beijou, diferente desse menino da televisão que diz que não pode beijar. O pai o beijou, mordeu os vírus todos na dentada e beijou aquele menino. E beijou muito. E aí o menino foi falar com ele, disse: pai, pequei contra o céu e contra você. Sabe o que o pai fala para ele? Nada. O pai fala nada. O pai fala com os escravos: preparem uma festa, porque o meu filho estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Vamos fazer um festão. O que o Senhor Jesus está ensinando para a gente? Que quando você decide voltar, Deus não quer saber nada de você, a não ser primeiro fazer uma festa de amor com você. Depois de o Senhor celebrar uma festa de amor, de reconciliação, de reconquista, de resgate de sua vida, então, depois, você conversa com Ele sobre como servi-lo. Mas primeiro, tem que curtir a festa de amor que Ele tem para você. Não tem medo de voltar ao convívio do Pai. Ele está te esperando. Interessante, mais uma liçãozinha que tem ali, é essa. Quando esse menino volta para casa, tem aquela festa toda, mas o pai diz para os empregados e depois vai dizer para o irmão, quem sabe mais velho: esse meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Lembra quando esse menino fala assim: pai, dá a minha parte da herança que eu vou cair fora? Normalmente, nós só recebemos a herança depois que o pai morre. Foi assim comigo. Meu pai era muçulmano nominal. E papai não ia na mesquita, não fazia nada. A única doutrina que papai foi fiel no islamismo era ter muitas mulheres. Papai foi bem fiel nisso. E quando ele morreu, ele me deixou alguma dívida de herança e 2 mulheres para eu cuidar. E até no enterro dele tinha uma de cada lado, uma chorando de alívio e outra de saudades. E foi muito interessante. Eu já contei para você do enterro de meu pai, né? Meu pai, quando era vivo, ele disse: filho, eu sei que você é pastor, mas quando eu morrer eu queria uma cerimônia islâmica. Eu gosto de ouvir a reza do Sheikh. Sheikh é o chefe da igreja, da mesquita. Eu falei: não tem problema, quando você morrer, deixa que eu faço. Mas eu não fiz nada. Mas você pensa que pai era inteligente? Lógico que era. Ele, antes de morrer, já falou para o Sheikh: ó, garante de estar lá, porque meu filho não vai te convidar. E estava todo mundo, aparente, roupa, Alcorão, o Sheikh, uns quantos lá no enterro. Só que na cultura árabe, o filho mais velho é o dono da festa. Ninguém pode fazer nada. E eles esperando. Meia hora antes de enterrar papai, eu tirei um canivete do bolso. Não, porque a Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. Eu tinha uma Bíblia desse tamanhinho que não passava num canivete, para caber no bolso. Tirei a biblinha do bolso, me dirigi ao caixão de papai. Botei a biblinha em cima dele, segurei nas mãos de papai e disse em voz bem alta para todo mundo escutar: pai, você me pediu uma cerimônia islâmica, eu falei que ia fazer, mas eu mudei de ideia. Eu vou fazer uma cerimônia evangélica, tudo bem? Dei 2 segundos, disse: quem cala, consente. E falei: tio Yusuf, tia Nazira. E comecei a pregar. Foi a única chance que eu tive de pregar para minha família. E quase fui apedrejado. Foi a única chance. Então, mas a herança de papai eu só recebi depois que ele morreu. Agora esse menino pediu a herança antes. Que significa: para mim você está morto. Quando eu viro as costas para o Senhor, eu estou dizendo: você morreu para mim. Tem gente que se afasta, que fica longe. Talvez você está assistindo por alguma razão isso pela internet e está bravo, longe, e diz: para mim Deus morreu, a igreja acabou. A lição que eu aprendo aqui, que o pai diz é essa: esse meu filho estava perdido e foi achado.
Ele estava morto e ressuscitou. Quando você se afasta de Deus, não é Deus quem morre é você. Você que morre. Você que fica como um morto, andando nas ruas. Pensa sobre isso. Então, o menino de casa fica bravo. E quando ele sabe dessa história, ele vira para o pai e fala assim: esse seu filho. Ele não diz, o meu irmão. Ele diz, esse seu filho aí. O pai vira para ele e fala, esse seu irmão. Por quê? Porque a lição é essa: quando você sabe de alguém que está voltando para a casa do Senhor, não importa o que ele fez da vida dele, não importa quantos e quais horrendos pecados ele praticou, ele ainda precisa ser recebido na casa como seu irmão. Ele é seu irmão, mesmo que alguns, ou vários, ou muitos dos pecados que esse que agora retorna praticou lá fora tenham machucado você. Deus espera que você receba cada um que retorna com o abraço e com o beijo e com a festa que esse pai proporcionou àquele filho. Nunca diga, esse aí voltou, esse aí filho de Deus, mas comigo eu não quero nada. Não. Ele é seu irmão. Última lição. A festa. Olha a festa. Não é a última não. Dá para dar. Muito importante você saber que o menino que estava dentro de casa, ele era um legalista. Sabe o que é legalista? Legalista é um supersticioso. O que é a pessoa que tem superstição? Olha, não deixa o sapato com a sola para cima que dá azar. Bota para cima. Olha, faz aquilo, faz uma oferenda faz esse negócio aqui, não põe isso ali, porque a gente fazendo assim, nós vamos ficar protegidos de qualquer mal que possa chegar à nossa vida. Esse é o supersticioso. O legalista é um supersticioso dentro da igreja. Olha que esse menino fala, pai, eu trabalho que nem um camelo para você. Eu nunca desobedeci uma ordem sua. Ou seja, eu faço tudo que o figurino manda. Então, você tem que me abençoar. O legalista é um supersticioso, porque ele pensa que, em cumprindo com as regras da sua religiosidade, Deus fica obrigado a protegê-lo, abençoá-lo e cuidar dele. A motivação está errada. Não seja assim. Não seja um supersticioso legalista supersticioso. Simplesmente saiba que tudo que é do Pai é seu também. Desfrute das coisas do Pai. E aí vem a festa. E na festa o pai manda botar uma roupa boa. O que é roupa boa? Roupa boa. Roupa boa deve ser que não estraga, né? Bonita. Fashion. Tem alguns que a roupa é fecha os olhos que está doendo. É a minha, né? Eu sei. Bota uma roupa boa. Bota um anel do dedo e bota sapato. Isto me deixa chocado. O que roupa significa? Roupa significa autoridade. Esse menino pensava que não era mais filho, mas continua sendo filho com toda a autoridade de filho. Príncipe. Não teve cursinho de restauração, já chegou, já botou a roupa de príncipe. Se você
Lá onde eu moro, é muito comum o policial erguer a mão no meio da estrada e você tem que parar. E outro dia um sujeito de roupa civil estava lá na estrada, ergueu a mão assim para mim, mandando eu parar. Eu foi a mão na buzina, dei uma desviada, olhei na cara dele assim e pensei: seu maluco, quer morrer? E fui embora. Eu olhei bem na cara dele, fui embora. Mas no outro dia tinha um lá com roupa de guarda. Ele ergueu a mão, eu olhei a roupa, parei na hora, nem olhei na cara dele. Por quê? Porque ele está vestido com uma vestidura de autoridade. E quando nós olhamos a vestidura, a gente não precisa olhar o rosto, não precisa olhar a cara. É assim que funciona no mundo. É assim que funciona na igreja. Você não olha a cara do pastor, você olha a vestidura de autoridade com a qual ele foi vestido, ungido para aquele lugar. E você obedece por causa da vestidura. E esse menino ganhou um vestido de príncipe. O pai dizendo para todos: é meu filho amado. Depois ele bota anel. O que é anel? Anel é um símbolo de pertencimento. Eu tenho esse anelzão grandão aqui, para todas as mulheres do mundo saberem que esse homem bonito que está aqui tem dona. Eu já falei, tem gente orando para casar com a mulher mais bonita do mundo. Não tem como Deus responder isso, porque ela já casou comigo. Tem gente orando para casar com o homem mais bonito do mundo. Não tem como Deus responder isso, porque Pascoal já casou. Agora, eu sou bonito também, mas tem dona. Show. Pertenço a alguém. Estou amarradaço. Anel significa: esse menino é meu filho, ele pertence à minha família, eu sou o pai dele e todos saibam disto. Agora o que me choca é o sapato. Sapato simboliza liberdade para sair de casa outra vez. Esse é o amor do Pai. Deus não quer você aqui por medo dele. Se eu não for, vou ter caspa. Pior, eu vou engordar se eu me afastar dele. Vou perder o emprego. Ai, meu filho vai bater o carro. Eu vou ficar na igreja. Para nada dessas coisas acontecerem para mim. Ninguém pode ficar na igreja porque está se sentindo culpado. Eu sou tão pecador, eu não presto para nada. É melhor eu ficar aqui, fazer tudo que ele mandar, que quem sabe ele quebra o galho e não deixa nada de mal acontecer para mim. Não. O critério da permanência na casa do Pai chama-se amor. E o Pai te ama tanto que diz para você: põe sapato no seu pé, para você saber que as portas estão sempre abertas. Se você quer se aventurar outra vez ao mundo distante, perder de novo todas as bênçãos, entrar na crise outra vez, conviver com o chiqueiro outra vez, como falamos lá em casa, up to you, é por sua conta. Você tem liberdade de sair. Eu, como pastor, eu tenho vontade de pegar as minhas ovelhas, acorrentá-las todas no púlpito da igreja e não deixar embora. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tinha uma igreja com 140 pessoas. Em 4 anos foi para 740. Eu pensei: eu sou a solução dos Estados Unidos. O avivamento de que esse país precisava acabou de chegar, com licença. E como tem muito mineiro na minha igreja, tinha. Os mineiros chegavam para mim e diziam: pastor, estou agarrado.
Agarrado é, estamos juntos, conta comigo, gostei de você, vamos servir o Senhor juntos. Estou agarrado em mineirês. Estou agarrado. Aí veio a crise americana e eles começaram a conhecer os meus 1428 defeitos. E na medida que eles foram conhecendo os meus defeitos, eles viraram para mim e disseram: pastor, estou vazando. É vazando. Estou vazando, pastor. Estou vazando. Vazou todo mundo. Não é complicado. Eu falei: não, eu tenho que agarrar todo mundo aqui. Vou prender, não posso perder a ovelha. Tenho 20. Que eu tenho vontade de amarrar. Porque agora eu fiquei fora esse fim de semana, não sei se está lá agora. Sabe qual é a vontade do pastor? Criar uma cerca e prender as ovelhas. Mas o pastor que o Senhor Jesus ensina que eu devo ser exemplo do Pai, é derrubar as cercas e deixá-los livres. Permaneçam só se vocês me amam. Amam o Senhor Jesus. Sapato, símbolo de que as portas estão abertas, você é livre. Só fique se você me ama. Feche seus olhos. E como vai sua vida? Talvez você seja esse menino longe que passou por aqui hoje. Talvez você seja esse menino de dentro, que só está aqui por medo ou por culpa. Mas hoje o Senhor quer resgatar o menino que estava longe, está voltando. O menino que estava dentro, mas também estava com o critério de comunhão estragado. E eu quero dizer para você que quando esse menino foi, como a Bíblia diz, para uma terra distante, essa terra distante não é necessariamente uma distância geográfica, mas é distante da comunhão. Você jamais deixará de ser filho se um dia você se tornou filho. Você jamais deixará de ser filho. O que você perde é a comunhão. Perde o renovar das bênçãos e vai viver no chiqueiro da sua existência fétida. Todavia hoje o Espírito Santo te chama: sai dessa lama, dessa lavagem e vem para minha casa limpa e cheirosa, de roupa bonita, de anel valioso e de sapatos nos seus pés. Eu quero você de volta, porque eu estou correndo agora para te abraçar e para te beijar muito. Recebe meu abraço, recebe o meu beijo. Vamos para a festa, vamos nos amar. Vamos para a festa do meu amor para com você. Vem. Será que você não anda assim? Em terras distantes, as bênçãos acabando, a crise se instalando, e hoje o Espírito Santo de alguma maneira convenceu você de que esse ambiente de crise tem a ver com o ambiente da sua distância da comunhão com o Pai. E olha, o que é pior, não é você que entra em crise, é todo mundo que está em volta, vive a sua crise. Olha para a tua mulher, olha para os teus filhos, eles estão sofrendo porque você está longe. Não é vir na igreja, lógico que eu quero que você venha na igreja, mas é estar com Jesus, ter comunhão com Ele, amá-lo, amá-lo, amá-lo. E o seu amor para Ele e o dele para você te encherá de graça e de bênção. E os que estão à sua volta serão contagiados por essas bênçãos também. E eu queria perguntar: é você alguém que hoje precisa dizer: eu quero voltar para o meu Pai?
É você alguém assim? Fica de pé no seu lugar, sem medo nenhum. Eu estou de pé porque eu estou dizendo agora de manhã, eu quero voltar, porque 1000 vezes por dia eu me percebo longe. Toda hora eu falo, Deus, olha eu aqui de novo. Eu quero voltar. É você que quer voltar? Fica de pé no seu lugar e eu vou orar por você. Se você é um desses, fala, Senhor, eu quero retornar à comunhão. Não tenha medo. Eu vou orar por você. Estou vendo algumas pessoas ficando de pé. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Ninguém vai olhar para você. Os meus olhos agora se fecham e eu oro, Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance cada pessoa que hoje se percebeu longe, que hoje se percebeu distante, que hoje se percebeu numa crise, culpa da distância, vivendo num ambiente ruim, convivendo com pessoas do ambiente ruim, que nada tem acrescentado senão dor, mas hoje querem voltar e estarem intensamente na sua presença. Abençoa-os, receba-os, beija-os, abraça-os, leva-os para a festa. Dá a tua bênção para cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, podem se assentar, louvado seja. Mas eu tenho mais um apelinho, posso, Thalita, 2 minutos? Talvez você nunca tenha manifestado o seu desejo de ser filho. Deixe-me dizer uma coisa, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Todavia o amor e o plano de Deus não se cumprem na sua vida por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte. O seu pecado te separa de Deus e impede a presença, o poder, o plano e o amor de Deus na sua vida. Todavia, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Você sabe, às vezes a gente se sente abandonado, mas a única pessoa abandonada por Deus na história do mundo foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi a única pessoa verdadeiramente abandonada pelo Pai. Por quê? Porque estava nele todo o pecado da humanidade, o meu e o seu, e Deus o rejeitou por causa do meu pecado colocado sobre Jesus. E sabe por que o Pai rejeitou Jesus? Para nunca mais ter que rejeitar nem a mim, nem a você. Ele morreu na cruz por causa dos meus pecados. E em quarto e último lugar, a Bíblia Sagrada diz que se eu crer com o meu coração e falar com a minha boca, ou falar com as minhas mãos, Senhor Jesus, eu creio no Senhor, é verdade, sou pecador, mas eu abro a porta do meu coração, entra, torne-se o meu Salvador. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ganhar 4 presentes de Deus. Primeiro, perdão de todos os seus pecados, todos os seus pecados, todos os seus pecados, todos. Segundo, uma nova vida para viver nessa vida. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Sem problema? Não. Com resolução no problema. Sem lutas? Não. Com vitória nas lutas. Uma vida com propósito, com direção. Terceiro, a luz. Jesus disse, quem me recebe, recebe a luz. E quando a luz entra, as trevas saem. E quarto presente, a vida eterna. A vida eterna lá no céu. Se tão somente você crer com o coração e com a sua boca você o convidar. Eu vou falar essa oração assim, Senhor, eu creio, sou pecador, me perdoa, entra, torne-se o meu Salvador. Vou falar essa oração, simples. E se você quer receber Jesus hoje, se você nunca o fez, se você nunca falou, se você nunca gesticulou com as suas mãos, convidando Jesus para entrar no seu coração, você vai fazer isso agora, em nome de Jesus. Jesus preparou esse culto, esse lugar, todo esse momento por sua causa, para que você agora tenha essa oportunidade de convidá-lo para entrar no seu coração. Feche os seus olhos, igreja orando, clame ao Espírito Santo que convença do pecado, da justiça, do juízo, repreenda toda a obra do inferno. A Bíblia diz que Satanás tenta cegar o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. A igreja repreende agora toda a hoste do mal, clama ao poder do Espírito Santo, e você repete essa oração comigo assim, se você nunca o fez, repete agora. Se você nunca o fez, repete comigo. Fecha os seus olhos, não tem medo, solta a tua voz.
voz alta, suficientemente alta para você escutar a tua voz. Repete comigo, não tem medo. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. É verdade, sou pecador. Me perdoa. Entra no meu coração. Torne-se o dono de minha vida e o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me aceita e me recebe como eu sou. Amém.